Legal. Então, agora sim, começando. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Muito legal ver pessoas interessadas. A gente já está na terceira edição da chamada de Negócios Sociais pelo Clima. E a proposta desse evento Tira Dúvidas é justamente a gente conseguir se aproximar um pouquinho mais de vocês que estão interessados em fazer a inscrição, né? E tirar eventuais dúvidas para facilitar esse processo de inscrição. A gente tem esse momento de troca aqui, online e ao vivo, mas a qualquer momento vocês também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, e principalmente no Instagram, mas também por e-mail. Então, a ideia aqui é fazer uma apresentação rápida sobre a chamada, e também a gente entendeu, né, das experiências anteriores das chamadas, que é bacana a gente passar pelas questões do formulário e tirar eventuais dúvidas do preenchimento também. Então, a gente vai fazer isso aqui rapidinho também com vocês. E aí, no final, a gente deixou um momento para dúvidas, mas caso vocês tenham alguma dúvida e queiram também escrever aqui no chat, podem escrever. E eu esqueci de sinalizar, mais além de mim, temos aqui também do time da BemTV, a Carol e a Amanda. Então, elas também vão estar de olho aqui no chat, e aí qualquer dúvida, vocês podem ir escrevendo aqui, tá joia? Não sei se todo mundo conhece a BemTV, mas a BemTV já está, desde 2015, né? Nós somos um negócio social que atua apoiando e fortalecendo outros negócios sociais, que é inclusive o foco aqui dessa chamada. Então, a gente quer selecionar negócios sociais e fortalecer esses negócios. Ao longo desses 10 anos, a gente já realizou aí mais de 60 jornadas, e a gente também tem, né, como um apoio a esses negócios, uma frente de empréstimo. Então, já foram mais de 9 milhões de reais emprestados a diversos negócios ao longo desses 10 anos. E aí, quem quiser saber mais também, pode perguntar para a gente, entrar nas redes sociais, mas aqui é uma passada rápida, só para vocês entenderem o papel da BemTV nesse setor de impacto de negócios sociais. O foco aqui, então, é principalmente falar da chamada, né? Todas as informações que eu vou passar aqui, elas estão super detalhadas no regulamento, e eu vou também mostrar aqui onde vocês acessam o regulamento, mas a gente achou legal trazer aqui o objetivo da chamada. Então, essa terceira edição da chamada, ela busca identificar, apoiar e fortalecer até 30 organizações que contribuem para enfrentar as questões relacionadas às mudanças climáticas, né? E a gente atua nessa chamada, assim como nas anteriores, na segunda edição, são 4 linhas temáticas principais, cada uma delas associada a um ODS. Então, a gente tem o pilar de agricultura sustentável, o pilar de conscientização ambiental, o pilar de vida na água e recursos hídricos e o pilar de floresta de pé. Além disso, nessa terceira edição, a gente tem a novidade de que a gente trouxe de uma maneira mais evidente a sociobioeconomia como um aspecto transversal nessa seleção dos negócios, nesse olhar para os negócios inscritos e selecionados na chamada. E aí, acho que é legal também trazer o que a chamada oferece, né? Então, como que a gente vai fortalecer esses 30 negócios selecionados? A BemTV, ela tem uma metodologia própria, né, para apoiar negócios sociais. Essa ferramenta, ela está focada no desenvolvimento de planos de negócios, e aí ela inclui um aprofundamento do modelo de impacto, propósito do projeto e plano financeiro. A gente entende que os negócios, enfim, não é um cenário uniforme, e a gente tem negócios em diferentes estágios. Então, a gente propôs aqui, já é a segunda vez que a gente faz essa subdivisão, né, 3 diferentes trilhas de apoio que estão mais adequadas dependendo do estágio de maturidade do negócio, da disponibilidade que as pessoas, né, envolvidas têm para participar da chamada. Então, todas elas vão seguir a mesma metodologia, os mesmos tópicos gerais, mas elas propõem
diferentes níveis de aprofundamento, dependendo do estágio do negócio. Então, a gente tem uma trilha mais aprofundada, que é a jornada de amadurecimento de implementação, que é voltada para negócios que já têm uma operação minimamente estruturada e que tem ali a pretensão de acessar recursos financeiros, principalmente pensando numa possibilidade de empréstimo junto à BenTV. Aqui não tem nenhuma obrigatoriedade, mas é mais uma questão do negócio estar nesse momento, estar preparado e, de repente, isso ser uma oportunidade interessante para ele. E aí, nessa trilha, né, o negócio recebe uma participação completa na jornada de amadurecimento, com foco na construção do plano de negócio e a preparação para a submissão de uma solicitação junto ao comitê de empréstimo. Aí a gente tem a possibilidade da jornada de amadurecimento de estruturação, que é voltada para negócios em fase de desenvolvimento e que querem um apoio para um amadurecimento estratégico da sua iniciativa. Mas não necessariamente têm uma perspectiva de acessar empréstimos no momento. E eles também vão acessar a jornada de amadurecimento com foco no modelo de negócio, sustentabilidade e impacto. E aí, por fim, a gente tem o Círculo BenTV, que é focado em negócios em estágio mais inicial ou em fase de ideação. Esses negócios, eles estão ali buscando inspiração, apoio, troca, tanto com a BenTV, mas também com outros empreendedores que atuam de forma semelhante dentro da mesma temática. Esses negócios, eles não vão ter o acompanhamento individualizado que acontece nas jornadas, né, nos 2 modelos acima. Mas eles também vão participar dos workshops, das trocas em grupo, com os negócios da jornada, e vão ter acesso à nossa comunidade, sem ter esse suporte individualizado. De uma maneira geral, a duração desse programa, né, é de 8 meses. Então, independente do tipo de trilha, esse programa tem uma duração de 8 meses, e tanto agora, no processo de inscrição, quanto depois, nesse período de 8 meses, né, toda a participação do negócio é gratuita. Isso porque a gente tem apoiadores que, assim, acreditam na importância de fortalecer os negócios sociais, principalmente dentro dessa temática de clima, e então eles são patrocinadores dessa chamada. Por isso, né, esses 8 meses de formação e acompanhamento podem acontecer de maneira totalmente gratuita para os negócios. E aí, falando rapidamente de quem pode participar, né? Qualquer organização ou pessoa empreendedora que atua em qualquer região do Brasil e tenham soluções, né, voltadas para desafios climáticos. E aí a ideia é que esteja atrelado a uma daquelas 4 linhas temáticas que a gente sinalizou anteriormente. Como a BenTV foca em apoiar negócios sociais, essa organização deve se enquadrar como um negócio social, né? E aí isso significa ter uma atividade principal orientada para resolver um problema socioambiental, gerar uma receita pela venda de produtos ou serviços, ou pelo menos pretender desenvolver um modelo de negócio nesse sentido, possuir uma equipe remunerada e reinvestir ou pretender reinvestir o lucro ou superávit gerado. Esses são aspectos que definem o que é um negócio social, né? E, além disso, a gente entende que é necessário que tenha pelo menos uma pessoa responsável por participar das etapas do processo seletivo, e caso esse negócio seja selecionado, preferencialmente 2 pessoas para participar das atividades ao longo dos 8 meses, especialmente no caso das jornadas, né? O círculo, talvez uma pessoa consiga dar conta, mas nas jornadas o trabalho é mais intenso, mais individual, e é importante ter pelo menos 2 pessoas comprometidas em participar dessa trilha ao longo dos 8 meses. Como o processo é 100% online e acontece de forma remota, é super importante ter uma conexão estável à internet, mas é isso, a gente atinge negócios no Brasil inteiro, então qualquer organização do Brasil pode participar. No caso das jornadas de amadurecimento de implementação ou de estruturação, é importante que o negócio tenha um CNPJ regularizado. Mas no caso do Círculo, a gente entende que qualquer organização ou pessoa empreendedora, independente de ter ou não um CNPJ, consegue participar. E aí aqui também é importante entender a questão da disponibilidade. Então, hoje a gente tem uma estimativa que os negócios que participam da jornada de implementação precisam ali disponibilizar, em média, 5 horas semanais para participar das atividades durante esse período dos 8 meses.
Já na estruturação, essa disponibilidade cai ali para 4 horas semanais, e no círculo a gente estima, em média, 2 horas semanais. Então, é super importante entender quanto tempo ou que pessoas vocês têm disponíveis para participar e se comprometer com esse processo ao longo dos 8 meses. Como eu falei, o processo ele está sendo custeado por patrocinadores e, por isso, ele é gratuito para as organizações. Mas, em troca, é importantíssimo ter o comprometimento das organizações em participar desse processo durante esses 8 meses. E aí, falando um pouco, bem rapidamente, da metodologia, e isso aqui vocês também têm disponível no material que a gente disponibilizou no regulamento, a gente vai passar por todos esses tópicos e desenvolver isso com cada um dos negócios que... Desculpa, está permitindo aqui mais algumas pessoas para entrar. Então, essas são todas as etapas os temas, né, que vão ser tratados ao longo dos 8 meses, com todos os negócios, todos os 30 negócios selecionados. Como eu falei anteriormente, os 20, né, possivelmente, que vão estar ali dentro de jornadas, tanto de estruturação quanto de implementação, vão ter esse acompanhamento mais individualizado. Mas os negócios do Círculo também vão participar de todo esse processo e tratar de todos esses temas, mas de uma maneira mais coletiva, através dos workshops, dos momentos de tira-dúvida coletivos com a equipe da BenTV e entre eles mesmos também, né, entre os negócios que estão envolvidos. Então, de maneira geral, eram esses pontos que a gente queria trazer aqui. E aí, tem mais detalhes sobre isso no regulamento. E aí, uma outra questão que a gente queria trazer rapidamente é passar com vocês pelas etapas de inscrição dessa primeira fase. Então, só para... Vou dividir aqui com vocês a tela. Não sei se vocês já iniciaram a inscrição ou chegaram a acessar a página, mas vocês vão cair primeiramente nessa página aqui, e aí ela fala um pouquinho sobre a chamada, os temas, um pouco do que eu trouxe aqui, né? Essa é a página. Então, aqui vocês vão ter algumas informações sobre a chamada. Aqui nesse link, vocês conseguem acessar o regulamento completo, e aí ler todos os detalhes e entender mais sobre cada ponto que a gente passou aqui rapidamente. E nesse link, vocês conseguem se inscrever. Aqui embaixo tem alguns depoimentos dos negócios que passaram pela segunda edição. Eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos, eventualmente entrem em contato com esses negócios também nas redes sociais, que eu acho que é super valioso vocês entenderem como foi essa experiência para esses negócios. Então, aqui na página vocês conseguem se inscrever. Quando vocês clicarem aqui em Quero me inscrever, se vocês nunca acessaram, tem negócios que já se inscreveram em chamadas anteriores e podem ter um acesso já aqui à nossa plataforma. Se vocês nunca acessaram, vocês vão cair nessa página. E aí aqui vocês colocam um e-mail de identificação, clicam em avançar e vão preencher um cadastro inicial lá na nossa plataforma. Então, e-mail, senha, um nome, um telefone, todas as informações que estão com asterisco são informações obrigatórias. As únicas informações que não são obrigatórias é o número do CNPJ, porque, como eu falei, as organizações que querem se inscrever, têm a intenção, né, de se inscrever para o Círculo, não precisam necessariamente ter um CNPJ, mas na jornada, sim, é importante que a organização já tenha uma formalização. E aí não importa se é uma ONG, se é uma associação, enfim, não importa esse formato jurídico. E também não é obrigatório o link aqui de site, rede social, mas caso vocês tenham, também é legal colocar. As demais informações são obrigatórias. E preenchendo isso e marcando aqui que está de acordo, né, vocês podem ler, acessar a política de privacidade, e aí sim, ticar aqui que está de acordo, vocês vão avançar. E aí, ao clicar em avançar, vocês caem nesse formulário aqui. O formulário de inscrição, nessa terceira edição da chamada, a gente optou por dividir a inscrição em 2 fases, porque a gente entende que isso facilita o processo de inscrição para as pessoas interessadas. Então, essa é a primeira fase da inscrição. E depois
sendo aprovados ou não, vocês vão receber o acesso a uma segunda fase, com outras perguntas, onde a gente vai solicitar também um vídeo, e aí tudo isso está detalhado lá no regulamento. Mas, nesse momento, são 6 sessões, e é super rapidinho de responder esse questionário, e a gente vai passar aqui por todas essas questões, tirando eventuais dúvidas de preenchimento. Então, nessa primeira pergunta, é simplesmente para vocês sinalizarem como que vocês ficaram sabendo da chamada, por onde que vocês, como que vocês chegaram até aqui para fazer essa inscrição. E aí vocês têm aqui algumas opções, mas também tem a opção de colocar outros e aí descrever o que faz mais sentido para vocês, como que vocês chegaram até a chamada. E sempre que vocês responderem uma sessão de maneira completa, vocês vão conseguir avançar para a próxima sessão. Na segunda pergunta, a gente já está mais focado em entender sobre o negócio. Então, para você descrever o que vocês fazem, onde que vocês atuam e qual que é o impacto que o negócio deseja gerar. É muito importante vocês se atentarem para a quantidade de caracteres, as respostas têm um limite de caracteres. É a primeira vez que a gente está fazendo uso da plataforma da BenTV de maneira completa para receber essas inscrições, e um ponto positivo é que vocês podem, quando vocês fazem o cadastro, essas respostas ficam salvas e vocês podem voltar para isso a qualquer momento e continuar respondendo. Então, aqui, enfim, são 800 caracteres, é importante vocês se atentarem e focarem realmente em responder a pergunta que a gente colocou aqui em cima. Na pergunta 3, a gente pergunta diretamente sobre aqueles 4 pilares que estão na chamada. Então, com qual dos 4 temas, né, você entende que a sua organização está mais alinhada? Minha organização está alinhada talvez com 2 ou 3 temas, tudo bem, mas aqui vocês só conseguem selecionar um, e é muito importante vocês entenderem com qual deles a organização tem uma atuação mais forte e mais alinhada. Já na pergunta 4, a gente pede para vocês descreverem de maneira bem objetiva, né, como que a sua iniciativa atua e impacta na temática selecionada acima. Então, está diretamente relacionado ao tema que você marcou aqui em cima. E aí, de novo, é importante atentar para o número de caracteres. Se vocês não respondem alguma das perguntas, vocês não conseguem avançar. Então, é importante ter esse cuidado, essa atenção de preencher tudo direitinho para conseguir avançar aqui no questionário. Por fim, a gente entra na seção de propósito, né? E aí aqui a gente quer saber justamente qual que é o desafio real que a sua iniciativa está enfrentando nesse território. Então, a gente está atuando para enfrentar o avanço do desmatamento, da degradação do solo, enfim, qual é o problema social ou ambiental que a sua organização busca resolver. E aí, atrelado a isso, que atividades ou ações concretas vocês já realizam em relação a esse impacto? Pode ser que vocês ainda não tenham ações concretas, e aí é importante vocês responderem o que vocês pretendem realizar, ou o que vocês querem desenvolver dentro do negócio, né? Principalmente se ele está numa fase de ideação, para poder chegar nessas ações. A pergunta 7, a gente está falando sobre as ODS novamente. E aqui a gente pede para vocês sinalizarem até 3 ODS. Então, escolher os 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que mais se alinham às atividades que vocês realizam. De novo, aqui tem uma limitação, vocês não vão conseguir selecionar mais do que 3. Então, é importante vocês entenderem quais são os mais aderentes à organização de vocês. E a pergunta número 8 é em relação ao FIB. Acredito que o FIB é um conceito menos difundido do que os ODS, e aí quem não tiver tanta clareza, a gente deixou uma descrição aqui curta sobre o que é, mas também dá para pesquisar de uma forma mais profunda, e a gente pede para vocês sinalizarem até dois aspectos do FIB que vocês entendem que a organização está mais alinhada. Aqui também está limitado, então vocês não conseguem selecionar mais do que isso. É importante tomar esse cuidado, porque senão vocês não conseguem avançar no formulário. E aí aqui também é uma pergunta fechada de alternativa, para entender
qual foi a motivação inicial da criação da organização. Então, a gente deixou 3 opções aqui mais genéricas, mas a organização foi criada inicialmente para resolver um problema social ambiental? Foi criada para gerar renda para as pessoas ou para a comunidade de baixa renda? Ou foi criada para gerar dividendos para os sócios acionistas da organização? Não existe resposta errada, mas aqui a gente quer entender como que a organização foi concebida no momento do seu desenvolvimento. E aí é importante entender que os negócios sociais, eles estão atrelados ao impacto de alguma forma, né? Então, é isso que essa pergunta busca trazer aqui. Como a gente falou anteriormente, tem 3 possibilidades de trilha de apoio. Então, aqui, nessa 4ª seção do formulário, a gente quer entender um pouco mais sobre a fase do negócio. Na visão de vocês, então, né, em qual estágio de maturidade a organização está hoje? Se vocês estão numa fase de ideação, se vocês estão validando a ideia, já estão operando, estão numa fase de tração, de expansão, ou se você não souber identificar, não tiver essa clareza, está tudo bem também, mas é importante a gente entender a sua visão sobre a fase do negócio aqui, até para poder direcionar para a melhor trilha de apoio, né? E aqui a gente pergunta quais os principais desafios que a organização enfrenta hoje. Isso é super importante para entender um alinhamento sobre o que a chamada oferece e o que vocês estão buscando aqui na chamada. Então, a gente quer estruturar um plano de negócio, a gente tem uma questão com time, equipe, vocês podem selecionar quantas alternativas vocês desejarem, mas é claro que quanto mais específico vocês conseguirem ser, mais claro fica para a gente qual que é a fase de vocês, né, e quais os reais desafios que vocês estão enfrentando agora. E aí, por fim, a gente pergunta aqui para vocês diretamente, dentre aquelas 3 possibilidades de apoio que eu falei anteriormente, né, jornada de implementação, jornada de estruturação ou círculo, quais das 3 vocês enxergam que vocês precisam nesse momento? Aqui é super importante vocês considerarem a descrição detalhada que está no regulamento, falando de cada uma delas, falando sobre a dedicação estimada, né, por semana, e o que elas oferecem em si, e, de novo, alinhar isso com o estágio de maturidade que a sua organização está, né? Essa seleção aqui, ela não é determinante, tipo, não necessariamente vocês vão ser direcionados para a trilha que vocês escolherem, mas a gente vai avaliar a partir de todas as respostas de vocês, se aquela trilha faz sentido ou não, e eventualmente lá na frente, se vocês forem selecionados, obviamente a gente vai alinhar com cada um de vocês, se tudo bem, se aquela trilha faz sentido, a gente direcionou, você selecionou estruturação, mas a gente entende que a implementação faz mais sentido para você, isso vai ser acordado antes, né, de fechar todo o processo seletivo. E aí, a pergunta 13 é sobre a pretensão de acessar ou não recursos reembolsáveis, no caso, empréstimo, né? Dentro do médio prazo ali de 10 a 12 meses. Então, também é uma pergunta de seleção, e aí vocês vejam no momento que vocês estão, o que faz mais sentido. E aí, seguimos para a seção 5, sobre as características do negócio. A pergunta 14, né, é como que a organização alavanca recursos, e aqui você só tem a possibilidade de selecionar uma alternativa. Hoje a minha organização levanta recursos de 2 ou 3 formas, as que estão aqui. Tudo bem, mas qual que é a forma mais relevante, né? Então, tentar apontar aqui uma única alternativa, se é a venda de produtos e serviços, se são doações, enfim. É uma alternativa só. E aí, aqui, descrever qual que é esse produto ou serviço, se você não tem, como que essa organização gera receita hoje. Na pergunta 16, a gente quer entender sobre modelo de negócio, se vocês já têm ou não, e qual é o interesse de vocês em aprimorar, ou se ele já está bem desenvolvido. Em relação à remuneração das pessoas que trabalham na organização, se essa remuneração já está adequada ao mercado, ou não, se a organização conta apenas com trabalho voluntário, e
o que o negócio faz ou pretende fazer com o lucro ou superávit obtido. A última sessão, ela é apenas para vocês sinalizarem que as informações são verdadeiras, estão de acordo com as regras de LGPD, e também a questão do comprometimento, que a gente já falou, né? Então, as vagas são limitadas e a gente precisa que vocês estejam comprometidos em participar de todo o processo. Como eu falei, as respostas ficam salvas, vocês podem voltar para isso e editar, a não ser quando vocês fizerem o envio de fato. Então, quando vocês concluem a inscrição, aí sim, a inscrição está fechada e as perguntas são enviadas, e vocês não editam essas perguntas mais. Então, é isso que a gente queria passar, principalmente. Vocês vão acessar, vão ver essa tela de que a inscrição foi finalizada. E aí, por fim, só para dar um panorama geral, né, de cronograma, as inscrições foram abertas no dia 24/11, e aí são as inscrições para a primeira fase, como eu falei para vocês anteriormente. Hoje a gente está tendo aqui, né, esse evento de Tira Dúvidas, dia 4, e a partir do dia 8, a gente começa a dar devolutivas sobre aderência na primeira fase. E aí no dia 10 a gente abre as inscrições da segunda fase. Então, as organizações que forem consideradas aderentes vão receber uma sinalização para voltar lá no formulário e responder as perguntas da segunda fase, né? E as organizações que não forem aderentes também vão receber uma comunicação sobre isso. E aí, no dia 12, a gente finaliza as inscrições gerais, né? Ou seja, a inscrição na primeira fase, e aí as inscrições na segunda fase vão até o dia 9 de janeiro. Quanto antes vocês se inscreverem, melhor, porque daí vocês vão ter mais tempo de acesso às perguntas da fase 2, né? Mais tempo para responder essas perguntas. E, então, lá na frente, em janeiro, fevereiro, a gente vai ter um período de entrevistas e outras análises com participação de especialistas, enfim, tudo que está detalhado lá no regulamento sobre o processo de avaliação. E aí, em março, a gente tem a divulgação dos selecionados, lá no dia 6 de março. De maneira geral, essas são as principais datas, as principais informações que a gente queria passar aqui. Fiz o esforço de falar rapidinho, deu exatamente 1 hora agora, mas seria legal, claro, vocês trazerem aí dúvidas, perguntas, e de novo, né, também deixou aqui meu e-mail disponível, para caso vocês queiram mandar as perguntas por lá, enfim, ou surjam dúvidas em outros momentos. Carol, Amanda, Ju, que entrou aqui também, se quiserem complementar alguma coisa que eu tenha esquecido. Vou até beber uma água aqui. Gente, boa tarde, sou Juscelene, da Associação de Loreto. E assim, para mim foi esclarecedor, já tinha lido as orientações, né? E está tranquilo, né? No sentido de compreensão do que é a chamada, está tranquilo. Legal. Até o momento, né? Não, mas a gente... Qualquer coisa a gente manda e-mail, a gente procura vocês, porque na hora mesmo de preencher, a gente vai começar hoje, é que a gente consegue, né, ver, de fato, se entendeu, né, o que pensava ter entendido. Sem dúvida, sem dúvida. Ju, pode falar. Eu vou só reforçar um ponto que você trouxe, Natália, de que a gente fez dessa, assim, a gente não vai esperar fechar as inscrições para começar a analisá-las, dado que a gente está chegando, né, perto do final do ano em período de festas, então, realmente a gente pensou de fazer de forma que quem se inscrever primeiro, né, na velocidade, conseguir já terminar essa inscrição, que é mais simples da primeira fase, primeiro questionário, já vai ser analisado logo, já vai poder começar a segunda fase mais rápido e evitar, por exemplo, passar véspera de Natal respondendo formulário. Então, só atentem para isso, né? A gente está num período agora quase do final do ano,
Então, para vocês, quanto mais rápido vocês concluírem essa inscrição, mais rápido vocês vão receber a devolutiva e já vão poder passar para a próxima fase, para aqueles que tiverem, né, aderentes, e vocês ganham mais tempo. Então, esse é um ponto importante. Bom, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrando aqui. Mas eu escrevi aqui no chat também o e-mail, é o mesmo e-mail que está aqui. E aí, a qualquer momento, vocês podem escrever para mim, enfim, tirando dúvidas sobre o processo de inscrição ou qualquer coisa sobre o regulamento. Gente, obrigada. Muito Valeu, obrigada, boa pessoal. tarde. Bom trabalho aí para nós todos. Boa Tchau. tarde. Boa Tchau. tarde.